que eu mais queria era casar, formar uma família. E aqui foi um dos lugares que eu pensei em pular. Falei, esse sofrimento vai acabar se eu pular daqui e dar um fim em tudo isso. O Dinarte tem 43 anos de idade. Sempre foi uma pessoa alegre e de bem com a vida. Mas o fim de um relacionamento mudou completamente este cenário. A gente saía, a gente se divertia. E sempre assim, feliz, alegre, espontâneo. Não tinha problema nenhum, não. E durante esse tempo que você namorou, você pensou em casamento? O foco era casar, formar uma família. E quando estava perto de marcar o casamento, ela veio desesperada, ela veio chorando. E ela veio e confessou para mim que, infelizmente, ela me traiu. E nessa traição, ela veio a engravidar do outro rapaz. E a partir desse dia, o Dinarte perdeu completamente o rumo da vida. E foi aqui, no viaduto Santa Efigênia, que ele pensou em dar um fim em tudo. O que me fez não pular, que eu ainda tinha família. Eu pensei nos meus pais, pensei nos meus irmãos, eu falei, eles não merecem isso. Que eu olhava, não vou, mas ao mesmo tempo falei, se eu fizer isso, vai acabar meu problema. Deixei de pagar o apartamento, eu perdi. Logo em seguida, eu não paguei também o seguro do carro, roubaram o carro. E eu fui perdendo tudo, perdi a autoestima, perdi a vontade de viver. Desse problema, eu virei andarilho de rua. Já não tomava mais banho, eu não me alimentava, eu fiquei barbudo, não cortava cabelo. Mas eu cheguei a cheirar mal, as pessoas se afastavam de mim. Então eu tive meu próprio mundo. À noite eu voltava para casa, mas me escondia no porão, me escondia dentro do guarda-roupa, eu não queria ver ninguém. Essa foi a situação que eu fiquei durante 3 anos. E você se escondia por quê? Você tinha vergonha? Vergonha, porque eu achava, pô, o pessoal, normalmente a gente ouvia falar, mas o cara tá ruim só porque a mulher traiu ele, deixou ele. Então eu falei, o pessoal me sentia uma pessoa fraca. Então a vergonha tomou conta de mim. Até meu irmão mesmo, na época, que ainda andava comigo, ele perguntava, fala pra mim o que aconteceu. Ele sabia do problema. Só que de vergonha não falava. Minha mãe chorava, o meu pai chorava. Houve uma época que eles quiseram me levar à força para o psiquiatra. Eu era super feliz, eu tinha meus problemas, mas eu era feliz. Aqui foi um lugar crucial que... Que situação, Dinarte. Aquilo ali, movido por um sentimento, não tenha dúvida, o sentimento, acho que vários sentimentos, rejeição, a vergonha, como você falou. Em nenhum momento você pensou assim, poxa, eu estou me destruindo, acabando com a minha vida por causa de uma outra pessoa? Você não... O que passava na sua cabeça naqueles momentos? Então, Renato, o pior problema meu foi que eu coloquei toda a minha força nela. Quer dizer, ao invés de eu usar de inteligência, eu coloquei o sentimento. Então, isso fez eu não enxergar que aquele relacionamento não era para mim, não ia dar certo. E foi durante 7 anos eu não enxerguei. Enxerguei quando, infelizmente, veio a traição. Eu me senti rejeitado, me senti assim... Veio tudo na cabeça. E você ficou por 3 anos nessa situação? Foi, porque logo quando veio essa notícia da traição, eu fiquei sem chão. Então eu me deixei levar por aquele sentimento, eu entrei numa depressão. Então eu não tinha vontade de comer, não tinha vontade de tomar banho, eu fui me afundando. E eu não tinha força para sair daquele buraco. Agora, é importante ressaltar aqui, para você que está em casa e talvez se encontra numa situação ou semelhante, você já está numa situação avançada como a do Dinarte, quando ele entrou nessa depressão profunda e deixou de cuidar da vida, deixou de viver. Ou você está numa situação prévia que poderá conduzir a isso que ele passou. Por quê? Porque talvez você está fazendo da outra pessoa o seu tudo, a sua vida. E o perigo de você fazer um outro ser humano a sua vida
é que se alguma coisa acontecer com aquela pessoa, se ela te trair, se ela morrer, e ser humano costuma morrer, né? O ser humano morre, né? Se alguma coisa acontecer com aquela pessoa, então a sua vida vai junto com a dela. E nenhum ser humano tem condições de cuidar da vida própria e da vida de outra pessoa. A Tatiana não chegou a virar mendiga, né? Mas você mendigava o amor, né? Você mendigava a atenção. Vamos acompanhar a história dela. Ela viveu uma paixão de adolescentes. No início, parecia um conto de fadas, mas com o tempo se tornou uma verdadeira prisão. E foi assim, num quarto como esse, que a Tatiana viveu dias de profunda tristeza. Tatiana, quantos anos você tinha quando você começou a namorar? Eu tinha de 12 para 13 anos. Tava quase completando 13. Bem novinha? Bem novinha, adolescente. Ele tinha 17. E como foi esse relacionamento? No início, era como você disse, né? Um sonho, né? Um conto de fada. Tava tudo muito bom, mas durou pouco tempo. Passou um ano, nem 2 anos já começou o meu sofrimento. Ele se sentia dono, né, de mim, e eu me sentia presa a uma relação que eu achava que eu gostava, mas ao mesmo tempo eu sofria muito, porque não tinha confiança, né, e ele também me maltratava muito. Eu acho que o dia que marcou mesmo foi a primeira vez que ele me agrediu. Aquele dia foi... No meu trabalho tinha um rapaz que, sei lá, tinha olhado para mim, não sei. E ele ficou com ciúmes e achou que eu também estava olhando. Então, por uma atitude de ciúmes mesmo, ele me deu um tapa no meu rosto. Ali começou a minha tristeza. Eu ficava dentro de um quarto, trancada, chorando. Não tinha valor. Eu não me achava que eu tinha nenhum valor. Era muito triste. E as pessoas percebiam a sua tristeza? Sim, as pessoas percebiam. Na escola, a minha família. Meu olho enchia de lágrima, mas eu não falava. Já estava quase acabando o relacionamento. Eu cheguei a conversar com a minha mãe, mas eu só me abri totalmente mesmo depois no fim do relacionamento. E quando as coisas começaram a mudar, Tatiana? Foi depois que eu me separei. Aí a minha vida deu uma reviravolta. Então, Tatiana, você assistindo aí a si mesma, contando, revivendo aquela história, você ainda sente muita emoção. Eu me emociono porque na época eu era muito jovem, então eu achava que era um pesadelo. Eu queria ser feliz, mas não conseguia. Então, hoje eu sou tão feliz que é difícil, eu até me emociono, porque mudou totalmente. É como se fosse uma outra vida, uma outra história. Outra, ali, né? totalmente diferente, mas na época não. Na época parecia que nunca ia mudar. Essa época, quanto tempo ela demorou? 5 anos. 5 anos. Você então tinha 12 anos, né? Terminou e ficou com 17. Até os 17 com ele. Por que você mantinha esse relacionamento? O que você acha que você mantinha mesmo sendo um péssimo relacionamento? Você não conseguia deixar? Eu tentava, né? Assim, nem adianta eu querer falar que a culpa era dele, porque era dos dois. Eu até tentava, mas não conseguia. Era uma paixão. Se estava longe, doía. Se estava junto, era pior. Então, ficava naquela situação. Queria, mas não tinha forças para romper. É uma coisa até semelhante à do Dinarte, porque o Dinarte, por um lado, foi vítima dessa paixão também, né? De um sentimento, e você também era presa por esse sentimento a alguém que lhe maltratava. Sim. Então, a gente sempre reforça aqui essa ideia que o amor, ele tem que ser inteligente. Quer dizer,
não basta sentir amor, não basta você dizer, eu gosto, mas eu gosto dele. Porque o amor que só gosta, mas não usa inteligência, ele passa por isso que você está vendo aqui agora. Ele aceita abuso, ele aceita maus tratos, ele quer morrer se não tem a outra pessoa, ele quer até ferir a outra pessoa se não puder tê-la do jeito dele. Esse é o amor burro, é o amor passional. Ele coloca você refém, como refém. Você fica refém do seu próprio coração. Você consegue imaginar, você consegue imaginar você sendo uma pessoa refém do seu próprio coração? É isso que acontece quando você não deixa a inteligência funcionar. A inteligência, então, ela equilibra o amor, ela ajuda a balizar o amor. Então, ela diz para o amor assim, fala, peraí, esse rapaz está dizendo que te ama, mas olha como ele te trata. Isso não é amor. Então, a inteligência faz você pensar, peraí, esse relacionamento não é bom para mim. E aí você para com aquele abuso, você limita aquilo, você sai daquele relacionamento mesmo gostando, porque você entende que aquilo não pode ser amor. E a mesma coisa para o Dinarte, se você estivesse utilizando a inteligência naqueles momentos, você veria que aquilo não era amor. Não podia ser um amor que estava destruindo você. Isso não é amor. Amor não destrói ninguém. Não. Verdade. Vamos lembrar aqui que nem o Dinarte nem a Tatiana se conheciam nessa época que eles estavam relatando aí, do sofrimento deles. Eles não se conheciam. Os caminhos deles vieram a se cruzar eventualmente. Eles vão contar daqui a pouco como. Mas antes disso, vamos ver o que a família de ambos tem a dizer a respeito desse passado deles. Como que eles, como testemunhas de tudo que eles viveram, viram isso e o que eles têm a dizer. Depois que ele terminou o relacionamento dele, mudou totalmente, né? Parecia um zumbi, não tinha nem reconhecido ele mais. Certo tempo, eu vi que ele já começou a ficar um pouquinho mais diferente. Ele começou a sair, coisa que ele não fazia. Aí depois de um ano apareceu, inclusive, foi até minha esposa, ainda que praticamente jogou no ar assim pra ele. Ele falou assim, tem uma moça assim, assim, assada. Ele, não quero saber de mulher nunca mais. Mas aí um dia eu conversando com ele, falei, rapaz, não sei, o negócio tá muito evidente, né? Aí foi quando ele começou a olhar pra ela, né? Ali os dois começaram a conversar e dali adiante, tá isso que você tá vendo hoje. Minha filha jamais mereceria um cara tão estúpido como ele. Com o tempo, os irmãos todos ficaram sabendo que ela era agredida quase todos os dias. Uma vez, quando eles namoravam, ele pegou minha Brasília, tinha uma Brasília verde, pegou a avenida aqui perto, saiu disparado, abriu a porta, tentou jogar ela para fora em velocidade para matar. Sabe? Para matá-la mesmo. Quer dizer, que amor que é esse? Eu tentava conversar com ela, mas ela não me ouvia. Hoje, espetacular, totalmente diferente. Ela saiu do inferno e está no céu. Quer dizer, isso quer dizer que não importa quantas bolas na trave você já deu, se você mantiver a sua crença, a sua fé dentro de você, que um dia sim as coisas vão ser diferentes, e você fizer as coisas diferentes, então você poderá reconstruir a sua história. Vamos então ver como que vocês reconstruíram a história de vocês. Hoje vocês estão casados há 12 anos. 12 anos. Isso. Muito bem. Então contam pra gente como é que aconteceu isso tudo aí. Antes deles se encontrarem, eu quero saber como é que eles se resolveram antes, né? Porque do jeito que vocês estavam, vocês também não iam dar certo se continuassem naquele ritmo, né? Uhum. Que você estava deprimido, ela estava com a autoestima lá embaixo. Como é que você, Tatiana, se resolveu primeiro? O primeiro obstáculo foi o medo, né? Eu tinha muito medo de me envolver com outra pessoa e sofrer novamente. Porém, o que eu fiz? Aí eu usei a inteligência. Eu falei assim, não, eu vou até conhecer uma pessoa, mas eu vou analisar primeiro os pontos positivos dela. Eu vou ver quem é essa pessoa e o que essa pessoa tem de bom para me oferecer. Eu comecei a me valorizar. Falei assim, não, agora acabou, o sofrimento acabou. E quando eu conheci o Dinarte, eu já vi que ele poderia ser bom para mim, através da história dele. E também porque eu vi que ele era um homem maduro, que ele ia me valorizar e principalmente me respeitar. Então, desculpa, Cris, até fugir da pergunta,
Mas eu tomei a atitude mesmo de buscar uma pessoa compatível a mim. Quer dizer, você já sabia o que tinha sofrido e tendo visto que ele também já sabia o que era sofrimento, ele com certeza não queria uma repetição do que já havia acontecido com ele. Exatamente. Como que você se resolveu, Dinarte? Então, de tudo que ruim que eu passei, eu consegui tirar uma coisa boa. Eu busquei uma cura interior. Então eu passei a me valorizar, eu passei a acreditar em mim, eu passei a cuidar mais de mim. Então, quando houve a oportunidade, tipo, eu comecei a olhar para ela, eu já estava bem. Então eu me senti preparado a dar o melhor para ela. Comecei a ver também os pontos positivos dela. Via como ela agia, comecei a perguntar também para pessoas que conheciam ela, como ela era em casa. A mãe dela eu conhecia a mãe dela, perguntava também, comecei a analisar. Foi aí que eu fui até a casa dela, conversei com os pais dela, pedi ela de namoro e para conhecer. Aí a gente ficou 6 meses, ficamos noivos, 1 ano nós casamos e graças a Deus faz 12 anos, sou um homem realizado, feliz. E eu achava que isso não existia. É o que você falou, você começou o relacionamento com ela diferente dos outros. Isso. Porque você começou perguntando, analisando. E os outros, você deve ter começado sentindo. Ouvindo, assim, às vezes as pessoas não conseguem captar, né? Mas qual foi a diferença dos relacionamentos anteriores? Porque vocês se gostaram e começaram a namorar. A diferença foi exatamente como que vocês se entregaram ao outro. Porque eu acredito que você não se entregou para ela totalmente, né? Tanto é que vocês se casaram logo, né? Porque não queria ficar também nesse pé atrás, né? Sim. Porque no fundo, a pessoa que não se casa, ela tem uma dúvida. Verdade. Ela tem uma coisa ali que não está, né, deixando né? a relação. Agora, como é que você usou a inteligência com ele? A primeira conversa que nós tivemos, ele me chamou para sair. E eu tinha muito receio de uma pessoa possessiva, que fosse tudo do jeito dele na hora que ele quisesse. Porque eu queria a minha liberdade, eu queria ser feliz com uma pessoa que me fizesse ser livre. Aí eu peguei e falei assim para ele, não, mas eu não vou sair com você, eu nem te conheço, como eu vou sair sozinha com você? Aí ele falou, não, tudo bem. Então ali ele me deixou livre. Então aquilo já foi me agradando, porque eu vi que ele era uma pessoa maleável, né? Eu conversava com ele e ele me ouvia, né? E eu já comecei a me sentir bem. Isso que ela tá falando foi fundamental para mim. Porque assim, os outros relacionamentos era tudo fácil. Quando eu falei para ela, eu quis impressionar ela. Eu falei, ó, eu gostaria de conversar com você. E tem uma churrascaria. Ela falou assim, não, eu não vou. Aí eu falei, mas por quê, né? Falou, não, a gente não se conhece ainda. Então foi um ponto positivo. Então, isso eu dei valor, foi um ponto positivo. Falei, bacana, quando eu deixei ela na porta da casa dela, eu fui embora, fui pensando, falei, essa mulher é diferente. Então foi que eu investi, né? É isso que as mulheres hoje em dia não entendem. Né? Elas não entendem que quanto mais fáceis elas se fazem, menos desejáveis elas se tornam. Verdade. Para um longo relacionamento, para um relacionamento de compromisso. E quanto mais difíceis elas se fazem, mais valorizadas elas ficam aos olhos do homem que quer um relacionamento sério. Porque muitas mulheres, no lugar da Tatiana, ia pensar assim, bom, alguém se interessou por mim, porque a autoestima lá embaixo, né? Alguém se interessou por mim, ela agarra, né? Tipo que agarra no pescoço, não larga mais. Ela não sabe que essa atitude afasta o homem, né? Tira até o valor dela, né? Quando ele olha para ela, ele vê assim, essa aí já tá ganha, não preciso fazer mais nada para conquistá-la. Então, o recado para a mulher é se valorizar, não fazer a coisa muito fácil, ok? Agora, felizmente, a maioria por aí não desiste de buscar a felicidade. Será que tem muita gente recomeçando? Acompanhe. A Marta e o Jefferson estão casados há 7 anos, mas ambos já vieram de outro relacionamento. O Jefferson foi casado durante 17 anos e a Marta 10. O que mudou? Tudo. Mudou tudo. Quando vocês se separaram, foi difícil acreditar de novo no amor? Foi. Muito. Foi muito difícil. Porque a gente já vem muito machucado. Porque quando a gente não casa pra separar. Então, além de você não estar bem, pelo fato de que você foi
fracasso, né? Você fracassou. A sensação que a gente tem é que a gente que fracassou, não é tanto o companheiro da gente, o ex-companheiro, mas aquele nós fracassamos. Então, para você estar disponível, aberto por um relacionamento novo, é mais complicado, demora um pouco mais. A experiência do primeiro casamento serviu de base para construir o segundo e deu certo. Afinal, já são 7 anos de união. Ele é meu alicerce. Eu não imagino a minha vida sem ele, eu não imagino a minha família sem ele. Casos como o de Jefferson e Marta só reforçam o que dizem as pesquisas. De acordo com o IBGE, o número de pessoas recasadas cresceu 18% em relação ao ano de 2000. Ou seja, a cada 5 uniões, uma é de divorciados que se casaram novamente. O estudo ainda revela que os homens separados casam-se quase 40% a mais do que as mulheres divorciadas. Vale a pena casar de novo? Vale. Vale muito. Vale muito. Mas tem que blindar o casamento, não basta só casar, né? E nós queremos reforçar aqui a ideia de que, é claro, nós estamos falando com aquelas pessoas que já se decepcionaram com o amor, fizeram talvez uma péssima escolha no primeiro relacionamento, ou foram traídas, quer dizer, escapou pelos dedos delas o primeiro casamento. E estamos falando aqui que sempre há uma oportunidade para a pessoa recomeçar. Nós não estamos querendo dizer aqui, para você que está num casamento ruim, que, já que pode casar de novo, já que tem a chance para o segundo, terceiro, quarto casamento, então, se eu tenho um probleminha aqui, joga esse fora e vamos pegar outro. A gente sempre recebe comentários de pessoas que assistem o programa e as palestras e falam assim, poxa, se eu soubesse do que eu sei hoje, eu não teria separado. Aquele relacionamento não teria acabado, né? Quer dizer, são para essas pessoas que nós estamos falando aqui. Que Exato. Sempre há uma chance, sempre você pode ser feliz, você sempre vai poder ser feliz desde que você creia. Que é uma coisa que muito importante, né? Que o Dinarto falou. Ele creu, né? Ele viu, ele teve fé no futuro melhor para ele. Então, hoje nós conhecemos aqui 2 histórias fortes que com certeza mexeram com todos vocês. E é para mexer mesmo, para fazer as pessoas pensar, né? Vocês observaram que ponto o Dinarto e a Tatiana chegaram? Se você está começando um relacionamento, preste atenção a essas dicas para não cair nessas armadilhas. Para um novo recomeço no amor, faça diferente. Não é porque alguém lhe desvalorizou que você também tem que se desvalorizar. Pelo contrário, agora mesmo que você precisa se amar mais ainda. E outra coisa, não precisa você se amar só quando você estiver bem, né? Porque a Tatiana, ela se valorizou até antes de estar lá no topo, né, Tatiana? Quando você falou assim, não, eu não vou sair com você porque eu não te conheço, você estava se valorizando. Né? E a pessoa às vezes pensa que para se valorizar ela tem que já estar valorizada por todos e tudo. E não é assim. Você tem que começar a se valorizar mesmo lá embaixo. E só depois que você aprender a se amar é que você estará pronta para recomeçar. E também você tem que acreditar numa vida melhor para você. Viver com dúvida, viver com medo, com ansiedade, sabe? Nunca vou ser feliz. Com todos esses pensamentos negativos, só prejudicam o seu futuro. Então comece a mudar aqui na cabeça, pensando que sim, é possível e você vai ser feliz. Isso é fé em você mesmo, é crer no seu potencial de ser feliz. E quando isso acontece, você acaba criando padrões altos para si mesmo e não aceita relacionamento que te façam mal. Bom, parabéns por vocês terem conseguido superar as histórias traumáticas antes de se conhecerem e agora de reconstruírem, né, a vida juntos e estão aí felizes, né? Muito feliz. Feliz e realizado, né? Muito obrigado, tá bom? Parabéns. Obrigada. E continue Obrigada. sempre assim. E agora vamos aconselhar um casal que está precisando de muita ajuda. Assim como o Dinarto e a Tatiana, o passado deles foi complicado e eles estão tentando recomeçar. Laboratório neles. O que me aborrece em você não é de agora, faz anos. Às vezes a sua desconfiança. Como essa semana eu estava em casa, queria ficar em casa descansando um pouco.
você, por não ter respondido uma mensagem sua, você já começou a desconfiar de mim, começou a falar algumas coisas, começou a me xingar pelo celular, falando que eu estava de encontro marcado. Mas isso aconteceu pelo passado, né? De você já ter dado motivo pra mim estar desconfiando disso, né? Eu nunca te dei esse motivo, nunca. Até entendo, eu sei, depois inclusive até te pedi perdão, né? Te pedi perdão por telefone, sabendo que isso daí é um pouco o estresse do serviço, né? Um pouco o estresse do trabalho, do dia a dia que a gente passa na loja. Peraí. Estresse do trabalho faz você acusar a sua esposa de estar te traindo? Você disse que ela já deu motivo e ela nega. Não, nunca dei motivo. Então, Eduardo, é importante você não confundir as bolas. É importante você entender e tomar responsabilidade, assumir quando que um comportamento seu é mais fruto de insegurança sua, é mais fruto de desconfianças vindas de imaginações ou de coisas do passado que originam em você, e não ficar acusando a sua esposa de coisas que ela não fez e nunca, na verdade, lhe deu motivo para você desconfiar. Eu concordo plenamente. Qualquer motivo, qualquer momento que ela poderia estar traindo, ele então vai para cima dela. Quer dizer, isso há anos que ela reclama. Mas ao mesmo reclama, tempo né? ele se desculpa e diz, não, eu reconheço que era o estresse do trabalho. Não tem a ver estresse do trabalho. Então, se ela não te deu razão para desconfiar, realmente não tem nenhuma evidência, a não ser imaginação da sua parte, então o problema, Eduardo, está com você. A insegurança está dentro de você. Nós estamos ressaltando isso para você entender que é muito frustrante para a sua esposa, para a Josefa, e qualquer pessoa na situação dela, conversar com alguém que não faz sentido naquilo que conversa. Então, você tem que focar bem nos fatos, você tem que aprender a focar no que é fato e não numa suposição, porque essas suas suposições têm forçado você ou têm levado você a se tornar uma pessoa possessiva, uma pessoa que pressiona, que sobrecarrega a sua esposa e ela não aguenta. E não é assim que você quer ser. Bom, queríamos já pontuar isso, mas vamos continuar assistindo a conversa porque tem muitas coisas para serem corrigidas aí. Vamos lá. Mas veja bem, já mudando um pouco de assunto, ponho você à parte das coisas para você tomar conta. Quando eu vou fazer serviço nas ruas, eu deixo você tomando conta daquilo, então eu cobro mais isso de você e você vive colocando a culpa em mim, dizendo que eu tô estressado e não é mais ou menos por aí, né? Você nunca fala, Ângela, você concorda? Não, você faz tudo sozinho. E talvez eu acho que você não tem muita opinião para essas coisas, por isso que eu tomo uma decisão por mim mesmo. Você nunca senta comigo para conversar, você discute comigo. Qualquer coisa, tudo é motivo para você mandar embora para casa da minha mãe. Qualquer coisinha, eu não tenho autoridade com a nossa filha, você não deixa. Vamos, antes de partir para essas novas questões, né, da filha e da autoridade, vamos falar dessa questão das decisões tomadas sem a participação da esposa. Eduardo, mais uma vez, você se vê como marido e você tem uma esposa cujas decisões suas impactarão nela, na família toda, e você toma essas decisões sem ao menos consultar ou informar a sua esposa, então você sim é culpado, você está errado. E mesmo que seja um assunto que você acha assim, bom, ela não deve ter opinião sobre isso, ela não sabe, não entende muito bem desse assunto, não interessa. Se ela está cobrando que gostaria de participar mais nas decisões, é sua obrigação, é um papel de marido. Todo marido inteligente, ele participa, a sua esposa, das suas decisões. Ele, aliás, procura envolver a esposa nas suas decisões. E isso, se ele não faz, ele vai continuar gerando insegurança na parte dela. Pode ser que, quando vocês começaram esse relacionamento, a Josefa tinha 20 anos, né? E vocês têm 7 anos de diferença, então você já tinha 27. E você se acostumou de ser a pessoa mais madura, que já tem mais experiência, né? E
se colocou esse papel de responsável em tudo, até mesmo nas decisões. E você, então, acha até hoje que você tem que criar a Josefa. Que ela ainda é uma que criança. ela é uma criança. Só que ela é a mãe da sua filha, vocês se casaram. E outra coisa, uma mulher insegura é muito difícil, viu? Você já deve ter reparado, quando a Josefa está insegura, ela fica frustrada, ela deve ter problemas com a filha, porque ela fica amarga. E a insegurança, você não está ajudando com essa insegurança porque você não deixa ela desenvolver como mulher. Você abafa a Josefa, você anula ela nesse relacionamento. Então, Eduardo, o marido inteligente aceita a influência da sua esposa. Ele tira vantagem do ponto de vista dela e os dois juntos contribuem melhor para fazer uma melhor decisão. Então, seja qual for a decisão que você vai tomar, seja no negócio, seja em casa, consulte a sua mulher. Não quer dizer que você sempre vai fazer o que ela acha e nem você vai fazer sempre o que você acha, mas consulte, participe. Você, como líder, tem que envolver a sua esposa para que ela te respeite, para que ela se sinta incluída, ok? Então, comece a observar isso mais de perto. Vamos continuar assistindo a conversa. A sua autoridade com ela é muito pesada, é onde me incomoda, por isso que eu te cobro e não deixo você cobrar certas coisas dela. Por você ter me machucado demais, hoje eu não tenho paciência mais nem com você e nem com ela. Isso não tá agradando você e não tá agradando a mim. Né? A gente precisa estar vendo onde que tá o erro, porque isso tá fazendo mal até pra criança. No nosso lado íntimo, você às vezes não respeita que eu estou cansada. Se eu não cedo pra você, você já faz cara feia, você já fica de canto, você já começa a fazer umas manias horríveis que você tem. E ali eu sou obrigada a ceder por você tá, pra mim não ter que arrumar briga com você aquele horário, entendeu? Eu acho que pra você, simplesmente, tanto faz, tanto fez. É só dormir, a vida é só deitar, a vida é só, quer dizer, acabou. Sendo que eu guardo dentro de mim, ainda carrego comigo, o lado, tipo, do relacionamento quando começou. Pra mim, eu acho que ele tem que ser assim, entendeu? Ok. Perfeito a sua colocação, Eduardo. Porém, você quer trazer de volta para o presente o que era no início do relacionamento. Muito bonito isso. Mas você não está levando em consideração que no ínterim do início do relacionamento e os últimos 5 anos, você já mandou ela embora de casa quantas vezes? Você já a agrediu quantas vezes? Você já a desrespeitou na frente da criança quantas vezes? Então, como que uma mulher dessa vai sentir no clima ou na vontade, no incentivo de ser a amante do marido? Então ela diz que está cansada, mas ela está cansada da maneira que você fala com ela está cansada do jeito, né? O ambiente em casa, você desrespeita, né? Até a própria autoridade dela como mãe dessa criança. Cansada de ser objeto, de ser usada. Mulher não é máquina de refrigerante que você aperta o botão e sai a bebida, você diz para ela, ó, quero agora o sexo e vamos ter o sexo. Não é assim. Então, Eduardo, não adianta você culpar, exigir da parte dela sem você olhar da sua parte. Vocês estão conversando e a Josefa, claramente, é uma mulher que reúne, que coleciona dentro dela muitas feridas, muita amargura, muita dor de anos de sofrimento. Eu sei que você, Eduardo, no tempo mais recente, tem procurado mudar. Você tem feito esforço para mudar essa informação que nós temos. Mas você ainda tem muito que mudar e você vai ter que esperar que essa mudança realmente prove que seja permanente, constante e não só uma boa semana, um bom dia que você teve para com ela, para que a Josefa então volte a confiar em você e se solte mais e volte a ser aquela Josefa do início do relacionamento. E é isso que ele quer, você quer isso. Então comece a tratar a Josefa agora como você a tratava no início do relacionamento, Eduardo. Isso é muito simples, isso não é difícil de você entender. Então deixe de exigir mágica. Tem que haver trabalho para que haja bom resultado, tá bom? Vamos terminar de ouvir a conversa e voltar com os últimos conselhos.
Tem hora que você não enxerga a gente como família. Talvez você tenha posto sempre a sua preocupação só pro lado da tua família e não enxerga que eu, você e sua filha somos uma família. Outra coisa também, algumas coisas aí não tá me agradando na parte da casa, parte doméstica, né? Você ainda tá um pouco longe para ser realmente uma mulher para cuidar da casa. Você nunca deixou. Você nunca deixou a gente ter uma família. Sempre, a cada 2 meses, hoje estou com você, amanhã já estou na rua. Esse lado seu até eu entendo. Só que agora as coisas mudou. Tô me dando demais junto com você todos esses 3 meses que a gente tá agora junto. Só que você nunca valoriza nada, você me humilha na frente dos outros, você não respeita se tem alguém na loja ou não, ou na rua. Você não sabe chegar com educação e falar comigo, não. Você tem que fazer as coisas do seu jeito, rápido, corrido. Veja bem, porque quando eu falo com você, você simplesmente é uma pessoa que sai e não quer escutar. Põe um fone de ouvido. Porque eu já tô cansada então, mas como que eu vou ter um diálogo com você? Eu já cansei de tanto ficar te ouvindo. Não tem porque como você ter um diálogo. O diálogo que você quer que eu tenha com você, não tem, porque você é uma pessoa que não quer ouvir. Eu quero conversar. Aí eu passo a tomar essa atitude quando você me dá as costas. Tem coisas que dá pra você fazer, não, mas você fala, por que você não fez, Ângela? Você sempre foi muito preguiçoso, Eduardo. Agora que você tá sendo, agora que você tomou um rumo na sua vida. Mas esses 5 anos, graças a Deus, você foi muito folgado. Graças a Deus eu tô tomando um rumo para poder dar uma vida melhor para você, para ela e para essas coisas não acontecer mais. Eu insisto porque a gente já sofreu demais e eu acredito que agora a gente está vencendo. Então eu estou cobrando mais de você para a gente não deixar esse relacionamento acabar. Ok, então o Eduardo e a Josefa, eles vêm de 5 anos de relacionamento turbulento, onde o Eduardo causou muitas dores, muitas ofensas, deixou muito a desejar. E por causa de um problema pessoal, ele não foi o marido, não foi o pai que precisava ter sido. Ele mesmo admite isso na conversa. Agora, eles estão há menos de 4 meses, casados no papel e tentando reconstruir e recomeçar a vida. Só que o problema da Josefa é que ela ainda está funcionando com muitas das memórias daqueles 5 anos. Está sendo difícil para ela se adaptar ou mesmo crer que houve uma mudança, até porque há certas coisas que o Eduardo ainda não mudou. O fato é que vocês saíram de muitos, vocês estão colhendo, né, memórias ainda de coisas horríveis. Ao ponto dela dizer que não ficava 2 meses em casa, mandava ela para a rua, mandava ela de volta para casa. Então, ela está magoada. Então, não é hora para você ficar querendo perfeição, ou querendo cobrar coisas em casa. É hora de você conquistar a sua esposa. Então, o que eu quero dizer, Eduardo, é que esse passado recente é muito curto para que ela realmente creia na mudança. Você vai ter que criar um novo passado. Ou seja, só o tempo da sua mudança consistente e cada vez melhor vai fazer com que ela volte a confiar em você e se sinta mais tranquila na relação. Então, muita responsabilidade, muito respeito para com ela, cuidado como você fala com ela, não fique cobrando demais como se ela já tivesse que esquecer tudo, como você já esqueceu. Tenha paciência com ela, ok? Não desautorize ela na frente da criança. Você tem que fazer isso, você tem que respeitá-la em todos os sentidos e fazer isso consistentemente, para que ela então possa confiar novamente em você. Vocês vão precisar de mais ajuda. Aliás, se vocês tivessem vindo buscar a nossa ajuda antes de casar, o nosso conselho seria que vocês não se casassem enquanto não resolvessem esses problemas. Mas vocês já estão casados. Consideramos que vocês têm que se esforçar. Se vocês puderem ler o livro Casamento Blindado, vocês dois leiam o livro e pratiquem o que vocês vão aprender ali. Bom, agora esse convite é para todos os alunos que nos acompanham aqui na Escola do Amor. Exato, eu e a Cristiane damos uma palestra ao vivo todas as quintas-feiras, às 8 da noite, neste endereço que está aí no seu vídeo. E você é o nosso convidado. Vejam só a opinião de quem já esteve lá. O casal Robson e Betina está junto há 9 meses. Mas antes de se conhecerem, passaram por desilusões amorosas. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo, né? E eu queria
ficar bem comigo mesma. Eu vim de um relacionamento de 3 anos e meio, né? Na qual eu era noivo. Fui deixado por essa noiva, trocado. E aí eu cheguei nessa situação, né? Com trauma, com complexos, me sentindo traído. Renato e Cristiane ajudam milhares de casais e solteiros a superarem os problemas. E foi na palestra que Betina e Robson se prepararam para um novo relacionamento. A gente não precisa estar com uma outra pessoa para ser feliz. A nossa felicidade está dentro de nós mesmos. E quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente está pronto, como eles falaram na palestra, para fazer alguém feliz. Eu era muito individualista. Eu queria que seja feita a minha vontade, só o que eu queria. Embora os meus relacionamentos que eu tive, eu sempre fui fiel. Eu sempre tive problemas no relacionamento na qual a moça sempre me traiu. Quantos casais têm problemas por causa de uma palavra, uma mentira? Você omitiu alguma coisa ou você não falou toda a verdade. E aí, claro, se você mente uma vez, ninguém sabe se você vai mentir mais. Ou então, não somente a mentira, que é talvez o caso mais sério dessa falta de palavra, mas a falta de confiabilidade, quer dizer, a pessoa que muda o que ela falou. E eles esperam aprender ainda mais. Por isso, não deixam de assistir todas as quintas-feiras a palestra, para garantir o sucesso no relacionamento. E se você não tem com quem deixar as crianças, nós temos uma área toda especial só para elas, com pessoas muito capazes e cuidam delas gratuitamente enquanto os pais investem no casamento. Então, não perca essa próxima palestra. Muito legal. E no próximo bloco você vai saber quais as 7 situações que podem acabar com o seu casamento ou salvá-lo. Não saia daí que a Escola do Amor volta já já. Participe da palestra com Renato e Cristiane, ao vivo, todas as quintas, 8 da noite, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, São Paulo. Entrada gratuita. Existem muitas situações de tensão que podem levar ao desgaste e até ao fim de um casamento. E se você não dá um basta nelas, elas tendem a crescer e destruir a relação. E o que vamos fazer aqui hoje é identificar pelo menos 7 dessas situações que comprovadamente colocam o casamento em risco. Você pode estar vivendo 1, 2, 3 ou todas dessas situações. Portanto, fique muito atento a esses exemplos. E vamos começar então com a mais comum e que muitas vezes passa desapercebida entre os casais. Acompanhe essa cena. Piloto e copiloto tomam café da manhã e conversam em pleno voo. 11 months. How's that? You getting any sleep at night? Você sabe o que está acontecendo? O avião está em piloto automático. Isso é muito comum, né, Renato? Muito. Os casais entram num ritmo na relação, numa rotina, em que eles param de prestar atenção no casamento. E então, muitas coisas podem acontecer. Eu estava conversando com um piloto uma vez e ele disse para mim, olha, o piloto automático, ele, claro, facilita muito a nossa vida, mas o piloto nunca, jamais pode perder a atenção no que está acontecendo. Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e o piloto automático não vai resolver o que o piloto pode resolver. Então, você nunca pode deixar de pilotar o seu casamento. Estar no controle, prestando atenção no que está acontecendo, tá? Isso é uma situação muito importante. Agora, veja essa outra situação que gera problemas e até o fim de muitas relações. Você só reclama. Eu só reclamo? Você fala no meu ouvido o dia inteiro, é quando eu acordo, é quando eu vou dormir, é quando eu vou tirar o carro, sabe? Eu não aguento mais. Parece que você tá errado? Então, ó, pode ficar tranquila, faz o que você quiser. Eu tô pouco me importando. A partir de agora eu não falo mais nada, faz do jeito que você quiser. É o tratamento do silêncio, né? Que muitas vezes acontece. A pessoa pensa que ela precisa sair da relação para que a outra venha se despertar de alguma forma e mudar, né? A pessoa, ela simplesmente se retira da relação. Muitas vezes isso acontece, antes do silêncio, acontece o quê? Acontece o sufoco, a pessoa é sufocada pela outra. Como aqui no exemplo nós podemos ver que nenhum estava deixando o outro falar, nenhum estava ouvindo o outro. Então, quando a pessoa não é ouvida, ela começa a pensar, de que vale eu falar alguma coisa? Só para me desgastar?
Então vocês têm que prestar atenção se talvez, em vez de estarem ouvindo o outro, vocês estão mais preocupados em ser ouvidos e falarem. E podem estar causando esse efeito no parceiro. O parceiro pensa assim, não adianta eu falar porque ele ou ela não vai me ouvir mesmo. Então cuidado com essa atitude no casamento. É assim que muitos casais ficam indiferentes ao que acontece um com o outro. Bom, vamos ver agora a próxima situação. Tentei conversar com eles, já tentei explicar a situação, mas não adianta, a decisão está tomada. Nós havíamos combinado, a gente não ia ficar nessa cidade mais do que 5 meses. Eu sei, eu falei isso lá atrás, só que a vida mudou, o trabalho mudou e não há nada que eu possa fazer. A decisão está tomada, a gente fica na cidade e pronto. A pessoa muda os objetivos, né? Você concorda uma coisa com a sua esposa, com o seu marido, e depois simplesmente muda. E você coloca pressão sobre a outra pessoa de aceitar o que você quer. E o outro lado da moeda é que, às vezes, as situações mudam fora do controle, né? De um dos parceiros ou de ambos. Então, você tem que saber ser maleável, você tem que saber jogar, né? Ter jogo de cintura e não ficar simplesmente focado numa coisa. Ah, aquele objetivo que eu tinha não deu certo, então esse é o fim do nosso mundo, o fim do nosso casamento. Não. Primeiro, você tem que ser uma pessoa de palavra. Se você deu uma palavra para o seu marido, para a sua esposa, então cumpra a sua palavra. Se aconteceu alguma coisa acima do seu controle, então vocês dois têm que se unir e fazer agora novos planos, porque aquele já não dá para acontecer. Lembrando que vocês fazem parte do mesmo time. Então, o que é mais importante? O time ganhar ou individualmente, né? Você ganhar individualmente. Claro que você está atrapalhando, está destruindo o time quando só você ganha. E quando somente um controla a relação? Veja o que pode acontecer. Eu acredito que as coisas têm o tempo certo para acontecer. Precisamos fazer isso agora e não deixar para depois. Não dá mais tempo de esperar. Eu ainda acho que as coisas devem acontecer no tempo certo. Então, a questão de subir no banquinho é quando o casal, ou um dos dois, se acha o ditador da relação. Ele se acha o tal, né? Então, ele não ouve a opinião do parceiro. Então, ele acha o seguinte, você ouve bem o que eu vou te falar. E começa a dar um sermão, começa a filosofar, começa a dar todas as razões porque as opiniões dele são as melhores e as únicas corretas. Às vezes, e anula, né, a outra pessoa. Além de anular, às vezes a outra pessoa, outro lado da moeda, é que a outra pessoa dá esse poder todo para o parceiro, como se ele tivesse todo o direito realmente. Então, quando você, por exemplo, sente muito ciúme, né, você fica querendo, muito carente, você está dando o poder da relação nas mãos da outra pessoa. Então, não tem que ter banquinho na relação, tá? Chuta o banquinho para lá, desça do banquinho e conversem ao mesmo nível, respeitando as opiniões dos dois, ok? Eles são difíceis de lidar e às vezes destroem não só o casamento, mas a família toda. O problema do vício na relação é que, seja qual for o vício, qual for, tá? E a gente só viu aqui os clássicos. Qual seja o vício numa relação, ele toma o lugar do parceiro. A primeira coisa na vida da pessoa deixa de ser o parceiro e passa a ser aquele vício, que consome o tempo, a energia, o dinheiro da pessoa, a atenção e o parceiro fica se sentindo preterido. O casamento fica vulnerável, né? Porque a outra pessoa até quer ajudar, mas na questão do vício, Renata, é muito difícil para o parceiro, porque o problema fica todo ali com aquele outro. Você pode até tentar mudar algumas coisas, né, para ajudar, mas no final do dia o problema é de um, é aquele que tem o vício. E essa pessoa viciada dá a seguinte mensagem: eu não estou em controle nem de mim mesmo, que dirá da relação. Agora, o que você vai assistir no próximo vídeo não precisa nem de explicação.
dos caminhos mais rápidos para destruir casamentos hoje em dia. A traição, seja ela virtual ou real. E traição virtual é traição, ok? Vamos deixar isso bem claro. E apesar dela aqui ser praticada por um homem, as mulheres também erram muito nesse quesito. Veja só. Alô? Oi, amor. Tudo bem? Tudo. Não, eu tô no trânsito. Isso. Não vou demorar não, é rapidinho, daqui a pouco eu tô aí. Tá bom, te amo também. Tá bom, amor. Beijo. Te amo, tchau. É muito fácil. Tem que falar com a mulher. Peraí. Você vai demorar muito mais pra chegar na sua casa. O que você vai falar pra ela lá? Parece que você não me conhece, né? Eu vou dizer pra ela que eu tava no trânsito. E posso falar também que teve manifestação. Vai. Merece. A mentira. Onde há mentira, não pode haver relacionamento. Entenda isso. Se você mente, você destrói a confiança e como ter um relacionamento com alguém em quem você não confia. Então, apesar de muitos casais, muitas pessoas no casamento usarem a mentira para tentar se livrar de um problema imediato, elas acabam causando um problema a longo prazo. Porque se você mente hoje, amanhã, você pode, quando você estiver falando a verdade, a pessoa pode pensar que você está mentindo. Então não tem, é um problema que as pessoas pensam assim, mentirinha, né? Não tem problema nenhuma, mas é um problema que às vezes até causa outros problemas muito piores, como traição e outras coisas, porque a pessoa praticamente perde toda a confiança naquela pessoa que mentiu. Isso, não passa nenhuma segurança para a outra. Mas chega de falar dos problemas, vamos agora às soluções, ou melhor, à prevenção dos problemas. E agora, as 3 coisas que você deve sempre ter em mente para manter seu casamento. E a primeira delas é: deixe morrer metade do seu ego. Deixar morrer metade do seu ego significa, para um casamento funcionar, você não pode querer manter tudo de você nesse relacionamento. Nem tudo. Algumas coisas você vai ter que abrir mão. Algumas coisas egoístas que você preferiria do seu jeito, você vai ter que dizer assim, poxa, eu vou fazer do jeito dela. E também mostrar quanto você ama aquela pessoa, né? Poxa, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer por ela ou por ele, né? Agora, o próximo é: faça um balanço periódico da relação. Você tem que parar e ver, peraí, onde a gente está indo como casal? Para onde estamos indo? Quais os nossos objetivos no futuro que queremos alcançar? Como está a satisfação entre nós? Eu estou satisfeito com a minha esposa está satisfeita comigo. Então tudo isso é você fazer um balanço. Como as empresas que chegam no final do ano, eles têm que fazer o balanço para saber onde está indo a empresa. Perguntar por quê. Por que ele está assim? Por que ela está assim? Né? Porque quando você entende, então você começa a fazer outras coisas para ajudar aquela pessoa. Exato, avaliar. Isso é algo que toda empresa faz e o casamento é uma empresa também. E a terceira dica preventiva é você praticar o que sempre falamos aqui, o amor inteligente, que resume tudo que nós estamos falando, o uso da sua cabeça acima de tudo. Nossa aula de hoje chegou ao fim. Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem. Tchau, tchau.